Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom, queridos, graças a Deus, a paz do Senhor seja com você, com sua família, sua casa, abençoando a sua vida. Este é o programa Oásis do Deus Vivo. Eu sou o pastor João Batista da Silva, programa da Igreja Batista Missionária Internacional, trazendo uma palavra especial para o seu coração, para a sua vida. Em Atos capítulo 16, versículo 14, estava acabando de conferir esta referência aqui para fazer a introdução deste programa com esse texto. Não é sobre isto que irei falar, mas Atos 16, 14, começando com o verso 13, diz que o apóstolo Paulo e os Silas, eles foram para Filipos. E ali no 14 diz que uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, era uma mulher de negócios, uma empresária, uma mulher visionária. No sábado, que era o dia que os judeus, com sede de Deus, estavam procurando a palavra do Senhor, aquela mulher estava ali, sedenta. E nesse momento o apóstolo Paulo, sabendo que aqueles judeus estavam reunidos à beira do rio, para compartilhar a palavra, estudar a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele se identifica e ele fala do amor de Cristo, ele fala da ressurreição do Cristo vivo. E aquela mulher Lídia, a Bíblia diz que ela prestou atenção, ela deu ouvidos, ela estava com muita sede, ela queria saber de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor abriu o entendimento, os olhos, o coração, a mente daquela mulher chamada Lídia, para que ela entendesse o que o apóstolo Paulo estava falando. Era novo para ela aquela revelação, o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado, crucificado, morto, ressuscitado, aquilo era novo para ela. E o Espírito de Deus abriu o entendimento dela e ela passou a ter uma revelação profunda. Ela disse: Paulo, eu estou entendendo o que você está falando. E aquela mulher se converte e ela passa a ser uma seguidora de Cristo. Ela passa a ser uma mulher de Deus. Então, eu não sei como está seu coração, mas eu sei de uma coisa. O mesmo Espírito Santo que abriu o coração de Lídia, daquela mulher sedenta, se você estiver sedento de Deus, das coisas do Espírito Santo, tenha certeza que Deus vai abrir o seu entendimento e vai falar ao seu coração. Então, Lídia, ela recebeu a revelação, porque havia sede no seu coração. E se você tem sede de Deus, do Santo, do Cristo vivo poderoso, pode ter certeza que o Senhor fará com que você entenda a revelação da sua palavra. Eu falarei com você, minha mensagem, o tema é quando a sua bênção chega. Quando a sua bênção chega. Esse tema, eu me alegrei muito nesse tema, quando a sua bênção chega, ou qual é o tempo em que sua bênção chega, ou a época, o dia, o ano, o minuto, a hora, o segundo que a sua bênção chega. Então, quando a sua bênção chega, e ela vai chegar, com certeza, a sua bênção chegará. Ela tem um tempo determinado por Deus e ela vai chegar. Então, não se desanime. E eu vou pegar Gênesis capítulo 41, 46 a 57. Quando a sua bênção chega, é o tema da mensagem deste dia. Nos versículos 46 a 57 de Gênesis 41. Então, acompanhe comigo aí a leitura desse capítulo. Gênesis 41, 46 a 57. Quando a sua bênção chega. E José era da idade de 30 anos,
quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse 1 ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Este é Gênesis 41, 46, do tema Quando a sua bênção chega. Geralmente nós compartilhamos com você mensagens que compartilhamos com a Igreja Batista Missionária Internacional, mensagens que realmente têm nos abençoado tanto, têm nos fortalecido com muita força, têm nos dado uma força divina. Nossa igreja é uma igreja guerreira, é uma igreja que conhece a palavra. E os finais de semana nós temos a celebração de manhã, aquilo que era chamado antigamente Escola Bíblica Dominical, nós chamamos de celebração da manhã, e temos a celebração da noite. Então, geralmente, clamamos a Deus e pedimos uma palavra revelada, porque Deus sabe a necessidade de cada coração ali, de cada pessoa, o que cada um tem dentro de si. Porque uma pessoa que deixa o seu conforto, a sua casa, e vai para a casa de Deus, seja pela manhã, seja pela tarde ou pela noite, é porque ela tem sede. Às vezes as pessoas estão cansadas, mas elas têm sede, elas têm desejo de conhecer a palavra do Senhor. E o cristão genuíno, verdadeiro, ele tem uma confissão. É o que diz a palavra do Senhor no Salmo, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para o cristão genuíno, ir à casa de Deus não é peso, não é fardo, não é jugo, é motivo de grande alegria. Por isso que no Salmo 100, o salmista diz: entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. Essa é a maneira que o povo de Deus deve entrar pelas portas e pelos átrios da casa do Senhor, sabendo que a sua fé será grandemente recompensada. E essa mensagem que estou compartilhando é mensagens, ou uma das mensagens que nós sempre compartilhamos com a Igreja Batista Missionária,
no programa Oásis do Deus Vivo e aqui, neste momento, neste programa, porque temos um programa de rádio também, chamado Oásis do Deus Vivo. Então, meu irmão, você que está aí, você será edificado. Eu tenho certeza que essa palavra vai te abençoar. Você já começou a ser abençoado. Deus já começou a tocar a sua vida. Só de fazermos a leitura que acabamos de fazê-la, você já foi tocado por Deus. Aqui diz o seguinte: e José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, Gênesis 41, 46, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Então, Gênesis 41, 46 diz: e José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. Quando eu estava lendo isto, me veio assim uma luz, algo forte. Eu falei, puxa, o José agora, Deus está mudando a vida dele. Porque o José, ele é bisneto de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó teve 12 filhos e uma filha. Um desses filhos foi o José. Então, o José é bisneto de Abraão, filho de Jacó, neto de Isaac, um homem tremendo de Deus, e bisneto de Abraão. O Jacó, ele foi muito abençoado por Deus. Quando Jacó saiu, lá no capítulo 27 de Gênesis, e foi para Padã Arã para trabalhar para o seu sogro, ele foi fugido, porque ele estava com medo de Esaú. E ali ele conheceu a sua esposa, a Raquel. Ele foi enganado, deram para ele a Leia, e ele acabou tendo um monte de filhos, 12 filhos. Com Jacó veio a multiplicação. Abraão teve um filho só, o filho da promessa. E o Isaac também teve um filho só, também da promessa, foram 2, mas um filho da promessa. Abraão teve Ismael também, mas filho da promessa, cada um teve um filho. Mas quando chega no Jacó, ele tem 12 filhos, todos eles são chamados por um propósito. Só que os filhos de Jacó, eles eram malandros. Eles como se fossem aqueles crentes carnais de hoje, que nunca crescem, sempre ouvem a palavra de Deus, mas ela entra num ouvido e sai no outro. São pessoas que não têm nenhum interesse pelas coisas espirituais. Então, os filhos de Jacó, eles eram carnais. A Bíblia diz que o Senhor, diz que o Jacó, ele observava a postura do José e viu que José tinha um caráter nobre. E o Jacó, ele pegou e fez uma túnica de muitas cores para o José. E o José, ele vestiu aquela túnica, e na mente dos Jacós estava que o José seria o seu sucessor. Seria o próximo na linhagem, o próximo na linha. Seria o líder que iria ser o detentor das bênçãos espirituais, em primeiro lugar, e das bênçãos materiais, assim como foi o Abraão, assim como foi o Isaac, assim como foi o Jacó, e agora o Jacó estava preparando o José para ser o líder da tribo de Israel, da nação de Israel, o líder daquele povo, assim como Jacó o foi. Mas os irmãos de José pegaram José com inveja dele, e a coisa complicou mais ainda quando José, ele teve um sonho duplo. Primeiro ele sonhou que ele estava num campo, ele viu 12 molhos de pé, e aqueles 12 molhos se curvavam, os molhos que representavam os molhos dos irmãos de José, curvavam-se para aquele molho que representava o de José. E os irmãos detestaram essa ideia, e ficaram com muita raiva,
e ficaram com muita ira. E foram lá, entregaram José para o Jacó. O Jacó disse, mas o que é isso? Você vai reinar sobre os seus irmãos? E o José, para complicar a situação dele, como se não bastasse, ele era espiritual, Deus falava com ele era muito temente a Deus, ele não concordava com aquilo que seus irmãos faziam de errado, quando seu pai virava as costas, porque os irmãos de José, eles eram realmente carnais, os filhos de Jacó, eles eram carnais, e você sabe que o carnal, mais cedo ou mais tarde, Deus vai tratar com ele. Não adianta, meu irmão, você perder tempo com o carnal. O carnal, ele não tem interesse nas coisas do Espírito Santo. Ele só está voltado para as coisas do mundo, para aquilo que é carnal mesmo. Mas chega um momento que Deus vai apertar o carnal, como apertou os irmãos de José, e apertou mesmo. E eles tiveram uma postura, eles mudaram, porque eles viram que tinham que ser diferentes. E finalmente eles pegaram e ouviram que o José tinha outro sonho. Mas eles disseram, José, outro sonho? Já não basta um sonho que você teve? E para completar, o José diz, olha, e o sonho que eu vou contar para vocês é de uma dimensão muito maior do que a que eu tive, dos molhos, porque agora representa 12 estrelas, o sol e a lua, que representa o pai daqueles jovens, ou a mãe dele, tá? E a esposa de Jacó, e também o Jacó. Não era somente os seus irmãos que seriam abençoados, né? Os irmãos de José não entendiam aquilo, e nem o Jacó. Mas eles não sabiam que seriam abençoados pela bênção de José. E ele contou, olha, eu tive um sonho, que 12 estrelas, 11 estrelas, o sol e a lua se curvavam perante mim. E eles, não, nosso pai tem que saber disto. E eles foram, pai, olha o que o seu filho, o José, está falando. E agora não somente nós, mas o senhor e a mamãe também vão se curvar perante ele. E o Jacó repreendeu, chamou a atenção de José, por causa daquele sonho, mas lá no fundo, o Jacó, que era um homem de Deus, um homem espiritual, que tinha andado com Deus anos, dezenas e dezenas de anos. Ele conhecia Deus, mas a Bíblia diz que Jacó guardava essas coisas no seu coração. E aquilo gerou uma inveja muito grande. A inveja é a pior coisa que existe no coração do ser humano. Os irmãos de José disseram, temos que ficar livre desse sonhador. Esse cara vai reinar sobre nós? Não pode, não vamos deixar. Ele já tem uma túnica de muitas cores e agora com esses sonhos nós vamos ter que ficar livres dele. E uma certa vez pegaram José para encurtar a história e na ausência do seu pai, no campo, cuidando do rebanho, eles pegaram José e disseram, vamos jogá-lo no poço. E jogaram no poço. E o José certamente gritava. Eles tiraram o José e disseram, é nosso irmão, não vamos matá-lo. E pegaram e venderam para uma caravana de midianitas. Passaram, parece que os ismaelitas, depois os midianitas, e o José foi vendido por preço de um escravo. E o José foi levado para o Egito e lá vendido para Potifar, servo, eunuco de Faraó. E os irmãos de José, os carnais, filhos de Jacó, pegaram a túnica de José. Olha o que aqueles homens fizeram. Olha o que é que um crente carnal é capaz de fazer. Olha o que um homem, uma mulher carnais são capazes de fazer. Pegaram a túnica de José, mataram um cabrito, porque dizem que é o sangue, pelo menos naquela época, que mais parecia com sangue humano. Mataram o cabrito e sujaram, passaram na túnica de José e mandaram levar para Jacó, dizendo, reconhece, essa é a túnica do seu filho. E o Jacó, desesperado, o Jacó chorou, ele foi quase que ao desespero, ele foi quase ao fundo do poço. Se não fosse a estrutura que aquele homem tinha, uma fé firme em Deus, o Jacó teria quebrado. Aquele homem que tinha passado por tanta luta,
agora estava enfrentando a pior de todas elas. Imagine o carnal, eles vendo que o Jacó estava ali e os homens querendo confortar, os irmãos de José tentando confortar o Jacó. Mentirosos. Todos os filhos, filhas, olha, nós estamos aqui para te dar força. Eles disseram, me deixe chorar, me deixe no meu pior momento, me deixe no vale, na caverna, me deixe agora sozinho. Eu quero ficar só. Ele não aceitou o conforto. E o José, vendido para Potifar, ele foi trabalhar na casa do Potifar, ele era uma bênção. José quer dizer frutífero. E a Bíblia diz que o Potifar viu que Deus estava com José e que tudo que o José fazia prosperava. E o Potifar entregou a casa dele, dizendo, José, você vai ser o administrador da minha casa, de tudo, dos campos, tudo que José tocava, Deus abençoava. Aquele homem era esperto, o Potifar, ele era inteligente, ele diz, puxa, esse crente é fiel, ele teme a Deus. Você que é fiel a Deus, seu patrão vai olhar para você e vai te colocar no lugar da honra, vai te colocar no lugar da bênção. Por isso que é importante sermos fiéis ao Senhor, prosperar, frutificar aonde fomos plantados. Talvez você não esteja sendo reconhecido no trabalho, fique tranquilo, fique na bênção, continue fiel, Deus está vendo. O Senhor vai colocar no coração do seu patrão e vai enxergar você, vai ver você, sabe quem você é e vai olhar que você é próspero, que você é bênção, que você traz bênção para aquele ambiente, para o trabalho, para a fábrica, para a empresa. Qualquer que você faça, o que quer que você faça com as mãos, o seu patrão vai ver que Deus está com você. E o Potifar viu que Deus estava com José e pegou a chave de tudo e diz, olha, tudo está nas suas mãos. Você é administrador, até da comida que o Potifar comia, o José administrava. José, ele tinha a sabedoria divina, ele tinha o dom da sabedoria divina. Ele era um homem sábio, ele não era apenas inteligente, ele era sábio. Ele sabia administrar coisas, problemas, situações. Deus falava com ele, dava para ele respostas. Quando tinha alguma situação lá na casa de Faraó que ele não sabia, certo? Na casa de Potifar que ele não sabia, ele orava e pedia direção e Deus dava a resposta. E o Faraó via, o Potifar via que Deus estava com ele. Mas aconteceu um fato, Satanás sempre se levanta contra aqueles que Deus chamou para um propósito. E nós temos que estar atentos às ciladas de Satanás. Às vezes Satanás vem de uma forma que nós não percebemos, vem de uma forma que jamais entenderíamos. Às vezes você está vigiando para cá, ele vem de cá. Você olha para cá, vigia para cá, ele vem de cá. Se você olha para os dois lados, ele vem da frente ou de trás, de um dos lados. Ele fez isso com Adão, ele fez com Sansão, fez com Davi, ele fez com Josué, fez com inúmeras pessoas da Bíblia. Todo homem e mulher que tem um chamado, uma vocação, Satanás vai partir para cima, porque sabe que se você abre mão da sua bênção, o diabo vai dizer, eu tenho legalidade na vida desta pessoa. E ela não vai ser aquela bênção que Deus prometeu que ela seria. O interesse de Satanás é roubar a bênção maior. Ele vai dar algo pequeno que parece grande para ofuscar os nossos olhos, para dizer, não, isso aqui é bom para você, isso aqui é prazeroso, mas é algo temporário. E aquilo que é temporário, aquilo que é limitado, vai nos levar a perder a bênção maior. E quando abrimos os nossos olhos, às vezes, é tarde demais. Satanás quis fazer isso com José. A mulher de Potifar, dizem que o nome dela na história, ela é chamada de Zulica. Zulica ou Zuleika. E aquela mulher certamente carente, casada com um homem que era eunuco, ela tinha dinheiro, tinha fama, tinha
tudo que ela precisava. Roupas bonitas, joias, mas ela não tinha o amor, ela não tinha o carinho. Aquele homem não podia dar para ela aquilo que ela precisava, porque aquele homem era eunuco. E aquela mulher sentia carências. E quando ela olhou para o José parecia que com sua mãe, ele era jovem, ele era muito bonito. E além da beleza externa, ele tinha a beleza de Cristo, a beleza de Deus dentro dele, o Espírito Santo na vida dele. Então a Zuleika, ela se apaixonou por José. Dizem que ela não era uma mulher vulgar, mas José era muito bonito e despertou esse sentimento no coração dela. Há tanta gente carente, pessoas carentes, e as pessoas não sabem. E o diabo vai usar essa carência, esse buraco, esse vão, esse vazio, porque ele conhece. E ele vai preparar um prato de lentilha, ele vai preparar alguém. E nós sabemos que a Zuleika, ela partiu para cima de José, tentou seduzi-lo, ele sabia que não podia abrir mão de uma bênção grande, do plano de Deus, que Deus tinha para ele, que era algo muito grande, algo especial, simplesmente por um tempo de prazer. Ele não ia cometer essa loucura. Ele fala, pecaria eu contra o meu Deus? E a Bíblia diz que ela, não podendo alcançar o que ela desejava, o que ela fez, ela levantou uma calúnia contra o José. José foi preso, parecia que estava tudo bem, e ele foi para uma prisão. Eu estava lendo sobre as prisões do Egito, não eram prisões boas. O lugar que José foi como prisioneiro não era um lugar legal, era uma masmorra, um lugar terrível. Mas a Bíblia diz que lá o José, ele era próspero. Lá o Senhor abençoou José de uma forma tão grande que o carcereiro pegou a chave da cadeia, do cárcere, e disse: José, esse lugar aqui virou um paraíso, uma bênção. Olha, tudo está nas tuas mãos. O mesmo que o Potifar fez, o carcereiro fez. Qualquer um. Se uma pessoa não te valoriza, se você tem a bênção de Deus, outro vai te valorizar. E se o outro não te valorizar, o outro maior vai te valorizar. Não importa a situação que você esteja passando, Deus está com você. Deus está na sua vida. O que importa é que você continue fiel, que você continue fiel ao Senhor Jesus Cristo, que você continue fiel a Deus. Porque tem pessoas que abrem mão da bênção do Senhor, que é a bênção maior. E essa bênção não é só para você. Deus não vai abençoar você só para você. Ele vai por você. Ele vai abençoar você por sua família, por sua casa, por uma cidade, por uma nação, por um império, por causa do governador, por causa do rei, do presidente. Os irmãos de José não entendiam, nem o Jacó, que era um homem espiritual, ele jamais entenderia uma coisa desta. O Jacó agora estava lamentando José, pensando que ele havia morrido, o filho da túnica de muitas cores. Mas o José estava vivo, Deus estava com ele. A Bíblia fala várias vezes, e Deus estava com José, por isso que ele prosperava, porque ele era obediente, ele era fiel, ele temia a Deus. Deus estava com José. Meu irmão, se você é fiel, se você ama Deus, Deus está com você. Não importa se você está no deserto, na caverna, na ilha, se você está sozinho, não importa onde você estiver. Tenha certeza, se você é fiel ao Senhor, Deus está com você. E lembre-se, a sua bênção vai chegar. Porque o tema dessa mensagem é: quando a sua bênção chega. Se a bênção de José chegou num tempo determinado, específico por Deus, um tempo determinado pelo Senhor, Deus tem um tempo para que a sua bênção chegue. Não adianta você correr, não adianta você ficar aí para baixo e para cima, ouvindo profecias, querendo que as pessoas te digam aquilo que Deus não vai dizer, e tem muita gente falando aquilo que Deus não mandou, e tenha muito cuidado com isso. Uma pastora que esteve na nossa igreja, que foi ao inferno, achei muito interessante ela falar isso. Ela viu uma mulher no inferno, e ela gritava, ela estava desesperada, e aquela mulher sentiu compaixão por aquela pessoa que estava no inferno, porque
o anjo de Deus estava acompanhando essa pastora, ela é conhecida em todo o Brasil. Ela, Jesus, por que essa mulher está aqui? Olha o desespero desta mulher. E Jesus disse, é porque ela profetizava no meu nome, falando coisas que eu nunca mandei que ela falasse. Ela usava o meu nome para tirar proveito, para tirar lucro, para ganhar a atenção das pessoas, para atrair seguidores. Há muita gente fazendo isto, brincando com o nome de Deus. Mas ali na masmorra não existia profeta. Na casa de Potifar, quando ele foi caluniado, José, quando ele foi caluniado, não tinha profeta. Quando ele foi para a prisão, não tinha profeta. No tempo certo, Deus falou com José. Deus vai falar com você no tempo certo, meu irmão. Não adianta, você vai acabar pirando a sua cabeça, correndo atrás de coisas aí que vai deixar você pirado. Eu conheço pessoas que já estão ficando desequilibradas, correndo atrás de coisas que Deus não mandou. E você vai fundir sua cuca. E se isso não acontecer, você vai cair, sabe, numa depressão. Você vai cair num momento, num atoleiro, e vai chegar um momento que você vai cair nesse atoleiro. Esse atoleiro chama-se incredulidade. Vai chegar um momento que você não acredita em mais nada. Mas lembre-se, tudo isso que foi falado com você, muitas coisas, não foi Deus que falou. Deus sabe seu endereço. Ele sabe onde você está. E quando ele fala com você, e ele tem homens e mulheres de Deus que ele fala de forma diferente. E você sabe disto. José estava agora na prisão, e a Bíblia diz que lá ele conheceu 2 homens, autoridades de Faraó, o copeiro maior e o padeiro mor. Seria o copeiro-chefe de Faraó e o padeiro-chefe de Faraó. O copeiro é aquele que todas as vezes que o Faraó ia tomar uma bebida, ele tomava, porque se fosse envenenar o Faraó, a pessoa que bebia aquela água, aquele líquido, o vinho, qualquer coisa, quem morria era o copeiro-mor. Então, o copeiro-mor era uma pessoa de muita confiança. Se estava ali é porque tinha aprontado. E o padeiro-mor era aquele que fazia a comida do faraó. Aquele que preparava o alimento do faraó. Então, aqueles homens estavam ali. Eram homens brilhantes, eram autoridades, eram pessoas que conheciam o faraó. E a Bíblia diz que ambos tiveram um sonho, e diz a palavra que José interpretou o sonho de ambos. O copeiro-mor foi restituído e o padeiro-mor foi enforcado. E da mesma forma que José interpretou o sonho deles, aconteceu. Só que a Bíblia diz que o copeiro-mor voltou para o seu trabalho, foi restituído o seu cargo, foi provado que ele era uma pessoa de confiança, ao contrário do padeiro-mor, que morreu, foi executado, mas a Bíblia diz assim claramente, e o copeiro-mor não se lembrou de José. Isso é, José diz, olha, veja meu testemunho, veja a minha índole, veja o meu caráter, se eu devo alguma coisa, porque a mulher de Potifar continuava acusando José para que ele apodrecesse ou morresse na prisão. Isso é, o avesso do amor. Já ouviu um pastor pregar, o avesso do amor. Quando a pessoa ama e ela é rejeitada, ela passa a odiar. Então aquela mulher passou a odiar José porque os seus desejos não foram correspondidos. E ela agora desejava o mal de José. Ela nunca retirou aquela queixa contra José. Por ela, o José morria, apodrecia naquela cadeia. Tem pessoas ruins, tem pessoas assim, que se alimentam do ódio, que se alimentam da destruição dos outros. Mas a Bíblia diz que um dia o faraó estava dormindo e ele teve um sonho duplo. Ele sonhou com as espigas de milho e ele sonhou com as vacas. As espigas de milho perfeitas, bonitas, e as espigas de milho mirradas. Ele sonhou com as vacas gordas e com as vacas magras, que representavam 7 anos de fartura, de muita abundância, e os 7 anos de
muita miséria, de muita pobreza. E a Bíblia diz que o faraó não conseguia dormir, ele estava perturbado com aquilo, e nenhum dos seus magos, dos seus sábios, nenhum dos seus encantadores conseguiram decifrar, interpretar o sonho do faraó. E certamente alguém lembra de José. No tempo certo, a bênção sua, meu irmão, ela vai chegar. Não enfie os pés pelas mãos. A sua bênção vai chegar. Quando a sua bênção chega, quando é que ela vai chegar, meu irmão? Deus sabe se está perto, se está longe, se é hoje, se é amanhã, só Deus sabe. Quanto mais você se consagrar, quanto mais você se humilhar, buscar a Deus. Se murmurar, olha, pode ser que você seja o próximo da fila. Se você murmura, você vai lá para o último da linha. Você vai lá para o final da fila. Murmuração retarda a bênção. Murmuração faz com que a pessoa fique prostrada no deserto. Fique rodando no deserto. 40 anos. Isto é, quem murmura não recebe. Se a bênção é para você nesse mês, ela vai demorar 10 anos, se a pessoa murmura. E a Bíblia diz que o José foi levado perante o faraó, ele interpreta os sonhos de faraó, ele dá a resposta àquele coração daquele líder tão perturbado. E a Bíblia diz que o José era da idade de 30 anos quando se apresentou a faraó, rei do Egito. Olha que coisa linda. Quando é que você vai se apresentar perante faraó? Quando é que você vai se apresentar perante a sua bênção? Isso é, aquele que vai colocar você no lugar da honra. Certamente Deus vai usar alguém. Se ele não o fizer, ele vai usar alguém. O José, ele foi vendido pelos seus irmãos aos 17 anos de idade. E ele ficou no Egito, antes de receber a bênção, 13 anos. Então José esperou no Egito 13 anos. Certamente ele deve ter ficado ali, mais ou menos, um período na casa de Potifar. Deve ter ficado uns 3 anos ali deve ter ficado uns 11 anos na casa de Potifar, uns 3 anos ali na casa eu diria mais ou menos, eu creio que ele ficou 3 anos na prisão. O resto ele ficou na casa de Potifar, trabalhando. Ele não ficou 13 anos na prisão. Ele ficou um período, a história dos judeus diz que possivelmente ele tenha ficado 3 anos na prisão. A sua vida, ela pode ter altos e baixos, mas o que importa é que você está firme, você está seguro, você está aguardando, esperando no Senhor. Incrível isto. O tempo da sua bênção vai chegar. A hora da sua bênção vai chegar. A de José foi quando ele tinha 30 anos. Quando ele era da idade de 30 anos. Eu não sei que idade você tem. Mas um dia Deus vai dizer, olha, com esta idade, a bênção vai chegar na sua vida. O Abraão, ele recebeu a bênção aos 100 anos. O Isaac, a Rebeca deu a ele filhos quando ele tinha 60 anos. A Bíblia fala que o Isaac, Gênesis 25, ele orou incessantemente por Rebeca. Rebeca, ela não podia ter filhos, ela tinha a mesma maldição de Sara. E o Isaac casou-se com 40 anos. Está lá em Gênesis 25. E a Bíblia diz que o Isaac orou por 20 anos. 5 anos menos do que o seu pai, Abraão. E o Isaac orou por 20 anos. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu as orações. E a Rebeca, esposa de Isaac, ela teve 2 filhos, o Jacó e o Esaú. A Bíblia diz que o Senhor ouviu as orações do Isaac. O Senhor ouviu o clamor de José.
O Senhor ouviu o clamor de Jacó, porque enquanto José está lá no Egito, o Jacó está pedindo respostas a Deus. Todo mundo pede respostas a Deus. O faraó pede respostas a Deus. O José pede respostas a Deus, porque ele é justo e está sofrendo tanto. Ou Jacó pede respostas a Deus, porque ele não sabe do que está passando. Por que que aquele filho tão bom, que tem um caráter tão íntegro, desaparece do nada? E ele está ali, guardando a túnica de José, certamente mostrou para José aquela túnica, guardou até que ele se reencontra no futuro com José, ele mostra aquela túnica, mas todos nós estamos procurando respostas. O eunuco o Potifar está procurando respostas também. E mesmo aqueles que têm ódio, vingança, ira contra o povo de Deus, como aquela Zulica, a esposa de Potifar. José era reto, íntegro, temente a Deus, uma postura de príncipe. Como ela não pôde tomar o José para ela, ela disse: se eu não posso ter você, se você não é meu, eu prefiro que você morra. Eu prefiro que você receba pena de morte. O José, ele só poderia ser dono da bênção por completo, a bênção só poderia ser dele por completo, se ele resolvesse algumas coisas dentro dele. E aqui, meu irmão, você que está esperando a bênção da prosperidade, lembre-se de uma coisa: Deus não vai te colocar por cabeça, por cima e para emprestar a muito, se você não esquecer, virar determinadas páginas na sua vida. Onde você teve derrotas, fracassos, onde você teve perdas quase que praticamente irreparáveis. Mas quando você abre mão disto e você corta isso, livra isso, ele diz: olha, eu vou ter que esquecer dos meus irmãos, eu vou ter que esquecer da casa do meu pai, porque eu não vou viver, eu vou ser um homem atormentado, eu não vou ter uma noite de sono tranquila. E ele colocou o nome do primogênito de Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer. Em inglês é cause me to forget. Isso é, Deus me fez esquecer. Há coisas na sua vida que você tem que esquecer, não tem jeito. Tem pessoas que olham para trás. Uma pesquisa científica é que 80% das pessoas, eu creio que 85%, 80% das pessoas olham para trás. É muita gente. Olhar só para trás, viver do passado, isso são pessoas que não são curadas. 10% das pessoas vivem do presente, só 10%. Isso é incrível. E só 5% das pessoas vivem do futuro. Então são poucas pessoas que são visionárias, pessoas que olham para frente. 80% olha para trás, 10% vive no presente. Só 5% olham para frente, têm visão do futuro, são pessoas visionárias. O José diz: eu tenho que ser um visionário, eu tenho que olhar para frente. Então, todas as vezes que ele chamava Manassés, um dos seus filhos, ele diz: eu tenho que esquecer. E quando a pessoa esquece, ela é curada. E ele precisava de uma outra coisa também. E aqui vem: e ao segundo, versículo 52, chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Nós estamos estudando isso com a igreja, sobre promessa da prosperidade. E falei: olha, se você quer prosperar, você vai ter que abrir mão de muita coisa, porque domingo de manhã nós estamos falando sobre cura interior. Deus não vai te colocar nunca líder de um rebanho. Se você é pastor, chora por um rebanho grande, quer ser pastor de uma igreja muito grande, você não vai ser, meu irmão, se você não gerar um Manassés. Isso é, se você não ficar curado da sua alma, porque se você for um pastor de igreja grande, doente, você vai pisar nos outros, você vai machucar as suas ovelhas, e aí está cheio de líderes fazendo isto. E a prosperidade só vem quando você gera o Efraim, porque aí você vai ser o quê? Frutífero. Isso é, você vai ser frutífero no lugar da aflição. Não importa a aflição, a situação que você esteja passando, Deus vai dizer:
Você gerou Manassés, isso é, você esqueceu, você perdoou, você foi curado da alma. Agora sim, você tem condição de ficar na liderança. E você vai ver que os irmãos de José chegam, pedem perdão para ele libera o perdão para os seus irmãos. Mais tarde o Jacó vem e abençoa os filhos de José, o Manassés e o Efraim, e passam a fazer parte da equipe de 12 de Jacó. E o José se torna um homem vencedor. Ele passa por todos os momentos difíceis da vida. Você não vê o José murmurar, você não vê o José reclamar, você vê o José levantar a cabeça e curar as feridas da alma e dizer assim: Deus tem algo grande para a minha vida. Deus tem algo muito grande para a minha vida. O que Deus tem para a minha vida é grande. E o José se levantava aonde ele estivesse, na casa do Potifar, na prisão, diante de Faraó, porque Faraó fez com que todo o Egito se prostrasse o José. Depois que José saiu da cadeia, da prisão, o Faraó ficou tão impressionado com José que colocou ele no carro e colocou ele com as roupas de príncipe e disse assim: todo o Egito se ajoelhe. É algo interessante, todo o Egito se prostrando, prestando honra àquele jovem que antes estava na cadeia. A sua bênção vai chegar. Quando é que ela vai chegar? Quando vai chegar a sua bênção? Quando a sua bênção chega, você sabe no seu coração que ela vai chegar. Eu já ouvi tantas palavras proféticas de Deus, e todas eu sei que são de Deus. Muitas se cumpriram, mas as maiores ainda não se cumpriram. Nós temos uma confissão na nossa igreja: a glória da última casa será maior do que a primeira. E a minha oração, meu irmão, é que você também seja grandemente abençoado pelo Senhor. Não abra mão de nada, porque Satanás vem para roubar a sua bênção. Ele vai te oferecer algo tão pequeno, insignificante, passageiro, temporário, para roubar algo que é tão grande, tão maravilhoso. Não faça isso, não abra mão. Tem muitas pessoas hoje que estão chorando e estão como Esaú, amargamente arrependidas, amargamente chorando, mas não tem mais jeito. Às vezes há situações que não há mais conserto. O Esaú mesmo, ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, e depois ele foi chorar. Deus disse para ele: olha, infelizmente você é carnal, e você mostrou que é carnal, e você não faz, não fazia, não faz, e nunca faria jus à bênção. E o Esaú chorou amargamente, mas sem consolo. Há muitos que estão chorando amargamente hoje, porque não vigiaram, tomaram a decisão errada, caíram na conversa de Satanás, receberam algo tão pequeno, algo temporário, passageiro, e abriram mão de algo tão grande. José sabia disto. Agora ele é mais do que vencedor. Agora ele é vitorioso. Agora ele é um líder por excelência. Quando a sua bênção chega. Gênesis 41, 46, 57. Quando a sua bênção chega. Não é se a sua bênção chega. É quando a sua bênção chega. Porque ela vai chegar. Se ela chegou para José, chegou para homens e mulheres da Bíblia, tenha certeza que a sua bênção vai chegar. Eu quero orar com você e quero orar por você. Você que está me ouvindo, você que está assistindo, eu não sei como é que você está e aonde você está, mas eu tenho certeza que Deus, esse Deus que nós servimos,
é poderoso para mudar este quadro, se o seu coração for fiel a Ele. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Eu quero orar para você, por você que está próximo, você que está aqui no Brasil, em outros países, outras nações, falando outras línguas, não importa. Que Deus abençoe a sua vida. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela vitória do sangue. Porque lá na cruz do Calvário, o Senhor nos comprou. Não foi com ouro, não foi com prata, mas com o precioso sangue do Cordeiro. Muito obrigado nesta hora, Senhor. Muito obrigado neste momento. Senhor, há pessoas, homens e mulheres, na mesma situação em que José estava. Senhor, alguns estão fiéis, permanecem fiéis, outros não. Alguns já estão quase a desistir, Pai. Mas ajuda o fraco, o abatido. Ajuda aquele que precisa da bênção do nosso Deus. Senhor dos exércitos, estenda a tua mão. Ó Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, olha para o aflito, olha para o necessitado, olha para aquele que está desesperado, aquele, Senhor, que tem permanecido fiel ao Senhor, independente das circunstâncias, Pai. Estenda a tua mão nesta hora. Clamamos o Senhor, invocamos o nome do nosso Deus. Abençoa, Pai, os de perto, abençoa, Senhor, os de longe. Eu oro, Pai, por aqueles que não entendem a minha língua. Eu oro para que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Be blessed. In the name of Jesus Christ. I bless you wherever you are. In the name of Jesus Christ. Whatever nation where you are, wherever city, country, where you are, right now, I bless you. I call the name of Jesus Christ upon you. I call the healing upon you. I bless you with the deliverance, with the healing, with the prosperity, with the salvation. In the name of Jesus Christ, be healed right now. Be healed. Receive the power of the Holy Spirit in your life. In the name of Jesus Christ, I call upon the name of Jesus Christ. I bless your house. I bless your family. I bless your inner heart right now, your inner man. In the name of Jesus Christ, receive the touch of the hand of Jesus Christ. Receive the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit in your life. I bless you. I bless you. Receive the blessing as Joseph, son of Jacob, received the blessing of Jesus, of the Lord, because he was faithful to the Lord. Be blessed right now. Be faithful to the Lord. Receive the blessing of the Most High God in your life. Wherever you are, in the hardest situation of your life, receive the blessing. Receive the deliverance in your life in the name of Jesus Christ, the Messiah, our Savior. In the name of Jesus Christ. No nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai, aqueles que precisam da cura, da libertação, da vitória e da bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Este é o programa Oásis do Deus Vivo, no seu final. Eu sou o pastor João Batista da Silva. Esse é o programa da Igreja Batista Missionária Internacional. A mensagem desse programa de hoje foi Gênesis 41, 46 a 57. Quando a sua bênção chega. E ela já chegou. Tome posse, meu irmão. Que Deus te abençoe. E estaremos de volta com o próximo programa com a ajuda do Senhor. Shalom. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou
Oásis do Deus Vivo.